Pessoal, então boa noite a todos. Que bom, estamos de volta aqui. Ficamos um tempo aí, né, afastados. Semana passada também eu tive um problema, não consegui dar aula, mas daí eu fui substituída por outra tutora. Espero que tenha dado tudo certo, tenho certeza que deu tudo certo, né? Então estamos de volta aí, estamos mais de meio caminho andado aí do nosso Direfor, terceiro Direfor. Então, nossa pauta de hoje, nosso assunto de hoje é o assunto super atual, o nosso Se Liga. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a intencionalidade em ação, ou seja, qual é a intenção do Se Liga. Então, nós já sabemos, claro, qual é a intenção, mas nós vamos falar bastante sobre como já foi nosso Se Liga, qual a evolução do Se Liga ao longo de todo esse tempo, o que deu certo, quais são as hipóteses, como nós vamos trabalhar esse ano. Então, todo o nosso encontro vai ser voltado para o Se Liga, a intencionalidade da ação. Antes da gente falar do Se Liga, nós vamos assistir primeiro um vídeo e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. É óbvio que as empresas sabem que as chuvas chegaram tarde neste ano e que está chovendo muito. Eles sabem que houve inundações em Moçambique. Eles sabem que sem nossas finanças não podemos nos defender direito e por isso precisamos das árvores. Eles tentam nos pressionar de todas as formas, nós que somos humildes, para tirar vantagem de nós. Quando a chuva parar e o sol voltar, Malawi vai passar uma temporada muito longa de fome. Temos que juntar o máximo de dinheiro possível. Não temos dinheiro para as mensalidades da escola. Não por enquanto. Fala pro seu pai pagar as mensalidades. Não existe período de carência. Fala pro seu pai pagar tudo ou você não vai poder vir pra escola. Você vai gastar o seu dinheiro na educação dos seus filhos e aí eles vão deixar você. Os inteligentes vão embora. Isso é tudo que temos? Nem chega a 5 sacos. Não é suficiente. Você precisa me ajudar com essa colheita. Cada grãozinho que a gente conseguir colher. Agradecemos por todas as bênçãos que colocaste em nossa família. Por favor, continue lutando por nós para que possamos suportar qualquer dificuldade em nome de Jesus. Amém. Papai, quero mostrar uma coisa pra você. O que é isso? É energia eólica. As lâminas transformam em energia. Eu quero construir um maior. Um grande. Pode ligar uma bomba d'água. Assim, mesmo que a terra esteja completamente seca, ainda seremos capazes de plantar e termos a colheita. Você tá vendo o que tá acontecendo? Pessoas estão morrendo, entende isso? Isso vai ajudar todo mundo. Tira essa ideia estúpida de perto de mim, tá? Papai. Tira essa ideia estúpida de perto de mim! Não posso fazer nada sobre isso, senhora Siquelo. Não posso deixar ele se safar assim. Mas ele não estava fazendo nada de errado. Não consegue ver que ele está tentando se adaptar? Nós só vamos poder ter uma refeição por dia. Temos que decidir qual vai ser. O que mais que eu tenho que perder, me fala. Quando vamos parar de perder? Nada daquilo que nós fizemos funcionou. Às vezes são sonhos. Às vezes são só mentiras. Não é um sonho, papai. Eu não tô sonhando. Água do vento. Isso pode funcionar. Se você me ajudar. A senhora Sequela quer trazer o novo representante do governo para ele ver o moinho de vento. Ela disse que posso ganhar uma bolsa de estudos numa escola em Madisse. Eu tenho pensado sobre essa máquina, William. Tenho pensado em como isso vai levar você embora daqui e manter você aqui ao mesmo tempo. Porque ninguém pode ver isso e não pensar em você. Onde quer que você esteja. Bom, pessoal, é bem forte, né?
Então, assim, o que ele queria? Na verdade, ele queria salvar a comunidade, né? Essa era a intenção, era salvar a comunidade. E na escola, a gente está falando sobre o Se Liga. No nosso tema de hoje é o Se Liga, né? Então, eu pergunto assim para vocês, como que a gente faz para ajudar um aluno a não ficar para trás? O que a gente faz? O que é o Se Liga? Como que a gente trabalha o Se Liga? Se esse aluno fosse como o William, se nós tivéssemos um aluno como o William, o que nós faríamos enquanto escola para dar condições de que ele fosse o protagonista da aprendizagem no Se Liga? Quem gostaria de falar? Após esse fragmento. Posso falar? Oi. Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estou bem, bastante tempo, estou num lugar diferente hoje, eu vim numa obra aqui. Eu acho que a primeira coisa ali passa por, de repente, muitos não acreditarem, né? Eu senti isso, eu já assisti a esse filme, né? E ele ali com a intenção de mostrar, né, o seu trabalho, a sua força, e aqueles que conseguem acreditar, né, e dar força vai fazer grande diferença na vida desse aluno. Então, o Se Liga, né, ele, no início, muito controverso, com bastante críticas ali, né, aquela ideia de aprovação por baseada, e depois foi ganhando um pouco, já um contorno um pouco mais didático, por assim dizer, porque, enquanto diretor, me incomodava muito aquela palavra. Já que é para passar mesmo, então já vou adiantar e já dar as notas aqui mesmo, em novembro, e depois eu não vou ficar me incomodando no mês de dezembro. Eu vi muito disso, assim, e daí acabou sendo desacreditado inicialmente, né? Agora eu procurei já observar por outros ângulos ali, eu vi que tem melhorado essa percepção. Mesmo aqueles alunos, às vezes, com 90, ele quer tirar 95, 98, ele quer aprender um pouquinho mais. Lógico, o tempo é curto, mas dá para se fazer um trabalho, sim, e cabe a nós aí darmos incentivo. Os alunos passam por muitas lutas durante o ano, ali, muitas situações, e de repente, é uma situação totalmente difícil, mas que o aluno superou e agora ele não merece ser castigado, né, reprovado de ano ali, por conta de uma ação dessa. Então, acho que dar o apoio, o suporte é o que nós podemos neste momento. Certo, obrigada, Juliana. Então, assim, qual é a nossa intenção em relação ao Se Liga? Isso que a gente vai pensar muito. Por isso que já veio esse pedaço, esse fragmento desse filme, para a gente já começar a fazer uma reflexão. Quais são os nossos objetivos de hoje, do nosso encontro de hoje? Reforçar a importância das ações do Se Liga na aprendizagem e no fluxo escolar do estudante. Nós vamos registrar os aspectos importantes a serem elencados na organização e no planejamento do Se Liga. Vamos trabalhar na implementação das ações do Se Liga. Então, nós já começamos hoje refletindo, né, o que nós queremos, o que nós podemos fazer para ajudar, como que nós vamos trabalhar essa questão do Se Liga. E foi muito importante isso que o Juliano falou. E ao longo do tempo, nós vemos que vão sendo quebrados alguns estigmas que existiam antigamente do Se Liga. E hoje, realmente, nós conseguimos entender qual é a proposta real do Se Liga, quais são as formas de trabalhar o Se Liga, como que nós podemos trabalhar o Se Liga para que ele seja efetivamente voltado para a aprendizagem, efetivamente voltado para o objetivo real do Se Liga. Então, vamos lá. Então, para início de conversa. A primeira semana de novembro, ela marca a proximidade da ação do Se Liga, que vai ter início em menos de 3 semanas. Este é o momento para relembrar como foi esse período nas escolas em 2024.
Então, vamos lá. Então, pensem aí. Quais foram os obstáculos em 2024 para o Se Liga? Agora é só para vocês pensarem um pouquinho. Quais foram, pensa lá no teu colégio em 2024, quais foram os obstáculos em 2024 que aconteceram lá no Se Liga? Quais estratégias que já estão sendo adotadas para 2025? O que vocês já planejaram para 2025? Que ações e práticas fizeram a diferença e podem ser retomadas? Lembrando que os focos são recuperação, reforço e aprofundamento, certo? Então, relembrando lá, vamos pensar um pouquinho lá em 2024. Ivânia, fale para nós, que obstáculos aconteceram no Se Liga em 2024, no teu colégio, na tua comunidade? Então, eu não consigo, desculpa, eu não consigo falar sobre 2024, porque em 2024 eu não estava atuando no Estado, eu estava em licença por assuntos particulares, eu fiquei 2 anos fora do Estado, eu voltei esse ano, então eu não tenho uma visão de como foi o Se Liga em 2024, desculpa, eu não consigo contribuir nesse sentido. Mas você já tem as estratégias para 2025? Sim, para 2025 a gente já sentou com isso. Fale para nós quais são as estratégias para 2025. Então, assim, agora para 2025 eu sentei com a equipe pedagógica, né? A gente conseguiu conversar ontem, hoje, um pouquinho sobre o que a gente vai fazer. Pensar, retomar o que na escola foi feito, né, planejado para os alunos. Alguns alunos que participaram do programa Se Liga o ano passado na escola, esse ano ainda estão presentes como alunos Se Liga para esse ano também. E daí eu conversei com elas, o que foi feito nesse processo que a gente não conseguiu alcançar? Porque se ele foi Se Liga o ano passado e agora a gente encontra os mesmos nomezinhos ali para esse, quer dizer, aonde que teve a falha nesse processo? E agora a conversa com os professores para ter esse olhar, quer dizer, foi feito Se Liga, foi pensado estratégias do ano passado, para esse ano, a gente vai pensar, então, outras estratégias além daquelas que foram efetivadas no ano passado. E para a nossa prática desse ano, então, o Se Liga ali na escola é um repensar das nossas práticas, né? Quer dizer, das nossas práticas pedagógicas, o que o aluno ainda não desenvolveu, não é a nota dele, mas o que faltou para ele desenvolver. É desafiante, porque a gente encontra bastante resistência. Então, assim, a gente tem, enquanto equipe pedagógica, um ideal de conversa, mas quando chega no professor, tem um real de ação em sala de aula. Então, o planejamento é ver onde falhamos nesse ano para que a gente consiga alcançar um resultado melhor para o próximo. Mas é buscar novas estratégias de atuação para os alunos dentro de cada componente curricular. Acho que a princípio da nossa conversa que eu tive com a equipe foi isso. Certo, obrigada, Ivânia. Mário, fale para nós, quais foram os obstáculos de 2024? Eu acho que o que mais me mexe comigo em relação ao Se Liga no final do ano é a questão do sistema de avaliação, assim, né? Eu vejo, assim, que a gente precisa sair um pouquinho da caixinha, assim, né? E daí vou remeter de volta no filme ali, porque isso mexeu um pouquinho comigo em relação ao que eu penso em relação à educação, né? A gente precisa melhorar a escola que nós temos hoje, né? A escola está muito padrão, assim, sabe? E eu vejo que as tentativas, elas são válidas, mas às vezes elas não têm tanto resultado, porque a nossa categoria é uma categoria muito enraizada, né? Então, a gente gosta muito do padrão, né? Então, eu me sinto seguro tendo uma avaliação formal, então eu vou manter aquela avaliação formal. Eu acho que se a gente conseguisse evoluir em relação ao que é uma avaliação, como realmente mensurar esses alunos que são diferentes, eu acho que seria um baita de um avanço, assim, né? E daí já indo para a segunda parte ali, do que a gente está pensando para esse ano, a gente jogou um desafio para os professores, junto com a equipe pedagógica,
que a gente vai manter essa avaliação formal, ali com uma parte, né? Só que a gente quer que o professor tenha uma parte da avaliação do Se Liga, tentando buscar outras alternativas, né? Trabalhos em grupo, vídeos, experiências, vivências, para ser também, assim, para o aluno se sentir o prazer de estar ali também fazendo aquelas atividades e sendo avaliado por aquilo. Então, a gente jogou esse desafio de 60 pontos para eles brigarem com os alunos, assim, em relação a criar, e realmente ter os 40 pontos da avaliação formal, que é uma coisa que ainda está muito enraizada dentro do colégio, né? Então, assim, eu acredito que falta esse passinho, assim, para o Se Liga realmente ser incorporado como uma avaliação formal, uma avaliação verdadeira, né? Fugir um pouquinho, sair um pouquinho dessa caixinha que a gente está hoje dentro da escola. Obrigada, Mário. Wagner, que ações e práticas fizeram a diferença e merecem ser retomadas para esse ano? O que fez a diferença em 2024 e pode ser retomado agora em 2025 do Se Liga? Boa noite. Boa noite. Então, eu acho que algo que deu certo em 2024 e a gente já repetiu em 2025, primeiro foi fazer um levantamento ali prévio no final do segundo trimestre, antes mesmo da formalização do programa ali. A equipe pedagógica desenvolveu uma planilha, já foi vendo, junto ali com o BI, com a RCO, quais alunos poderiam ficar para recuperação, quais ficariam para o reforço, quais ficariam para o aprofundamento. Para não ter aquele desgaste de ficar tudo em cima da hora, que acaba envolvendo toda a equipe, né? Não só a equipe docente pedagógica, mas envolve secretaria, envolve direção. A gente sabe que no final do ano é muito complicado a questão da frequência dos alunos permanecerem na escola, principalmente aqueles que ficam nos níveis ali de reforço e aprofundamento, né? Esses eles acompanham no aplicativo e acabam não querendo mais vir depois que alcançam uma certa média. Então, acho que essa foi uma ação assim que deu muito certo de já fazer, já ir desenvolvendo, mesmo o professor tendo ali a nota do terceiro trimestre, que ele já vai fazendo o lançamento ali do AV1, R1, ele já ir fazendo um lançamento à parte, salvando ali, anotando no caderninho dele, o do Se Liga fazendo concomitantemente, daí a hora que o programa oficializa, só faz o lançamento, porque depois é difícil fazer com que esse aluno venha. Então, se a gente ficar esperando o aluno ali em dezembro para poder fazer parte do Se Liga, é desgastante para a gente. Essa busca ativa ela acaba sendo mais difícil ainda, né, no final do ano. Certo, Wagner, obrigada. Lígia, fale para nós um pouquinho, quais os obstáculos que surgiram em 2024? Eu acho que não só em 2024, como também agora, como já foi dito, conseguir manter a frequência desses alunos, né? Porque até uma conversa que a gente está tendo com a tutora com relação ao lançamento das notas. Se a gente lançar e quem já vê que está passado, não vem mais. Então, acho que esse está sendo o pior obstáculo, que já foi ano passado e esse ano também. Das nossas turmas da tarde, esse ano está muito tranquilo, e dos 180 alunos, se a gente tiver 10 alunos no Se Liga, é muito, sabe? Então, assim, a gente está bem tranquilo com relação a isso. E daí, com relação às estratégias que a gente está adotando com relação a esse patamar, na verdade, é ter atividades diferenciadas nesse período com os alunos, para que eles venham para a escola, né? E que os professores também trabalhem metodologias diferentes com eles, para ver se a gente consegue até aí, meados de dezembro, ter esses alunos na sala, porque do contrário vai ser difícil. Certo, então vamos lá. Então, dando continuidade aqui, vamos nos aprofundando no Se Liga. Então, o Se Liga. Então, o Se Liga, vocês estão me ouvindo? Está dando umas travadas aqui. Então, vamos lá. A intensificação da aprendizagem. Qual é o objetivo? É garantir que todos avancem, independente do nível de desenvolvimento. Então, o que é o nosso objetivo?
Desenvolver e aprimorar as competências fundamentais para o prosseguimento da trajetória do aluno. Oferecer oportunidades diferenciadas de recuperação que englobem os 3 eixos ali: recuperação, reforço e aprofundamento. Foco na equidade, assegurando que cada estudante tenha a oportunidade de avançar. Então, nesse momento, a gente está falando da intencionalidade do Se Liga, né? É um período que a gente vai intensificar a aprendizagem. Então, muito importante a gente destacar que nesse momento, o Se Liga faz a diferença no que se refere à aprendizagem e também ao fluxo. Então, os estudantes eles têm a oportunidade de aprender e consolidar as competências essenciais e fundamentais para avançar na trajetória escolar. O que nós podemos relembrar agora? Que, quando a proposta foi lançada, ela chegou muitas vezes mal interpretada. Vocês concordam comigo? Que quando chegou lá em 2019, não era claro o que era o Se Liga, né? Não era claro qual era a função do Se Liga. Então, a compreensão ela veio caminhando e ela veio avançando. Gente, o que não é o Se Liga? Hoje a gente eu estava até conversando com a tutora sobre isso, né, com a nossa tutora pedagógica mesmo, do que não é o Se Liga. O que é importante falar que o Se Liga não é? O Se Liga não é o período que os estudantes vão refazer avaliações, entregar atividades atrasadas. Não é. Isso não é o Se Liga. Então, isso é importante que a gente sempre deixe claro o que não é. O que não é? Momento em que os estudantes e que os aprovados são dispensados, isso a gente já sabe, não precisa nem falar, mas vamos reforçar. Não é o momento que os aprovados são dispensados para os professores ficarem somente com aqueles para serem aprovados. Não é isso, Se Liga. Não é retomada de conteúdo do 3º trimestre para estudante que não atingiu a média. Não é momento de entrega de trabalho atrasado e de refazer a avaliação, né? Não é aquele período onde os professores fazem as recuperações finais para aprovar todo mundo. Então, assim, não é uma oportunidade para manter os alunos na escola apenas por conta da frequência. Então, assim, isso são as pontuações do que não é o Se Liga, certo? Todos nós já sabemos, mas muitas vezes a gente precisa reforçar essas nossas falas do que o Se Liga não é, certo? Então, o Se Liga é um momento, a gente tem plena convicção que ao longo de todos esses anos nós fomos trabalhando o verdadeiro significado do Se Liga dentro dos colégios, trabalhando com a nossa equipe, trabalhando com os nossos professores, para que todos fossem, com o tempo, entendendo qual era a proposta do Se Liga, né? E tem que ficar muito forte isso, que ele oferece oportunidade para recuperação, reforço e aprofundamento. Por isso a gente tem que pensar muito, tem que já ter delineado, né, que agora, na verdade, o Se Liga ele está aí, então agora a gente vai colocando as nossas ações em prática, mas tem que ficar muito claro do que ele não é, entendeu? O que o Se Liga não é, né? Que daí fica muito mais fácil para que toda a nossa comunidade entenda o real significado do Se Liga. E hoje, vocês conseguem perceber que a gente já teve essa grande evolução em relação ao Se Liga, que os professores já entenderam o que é o Se Liga e como deve ser trabalhado, que nós devemos trabalhar com todos, cada um na sua, né, cada um no seu grau, cada grupo de aluno, de acordo com o nível que ele está. Está claro tudo isso até o momento, com a evolução, está claro para todos nós, certo? Concordam? Né, que a gente evoluiu bastante em relação ao Se Liga. Agora vamos lá. Tá. Grupos
e possibilidades de atendimento. Então, vamos lá. Nós temos nas turmas abaixo do básico, né, que é o que vai a 6, 5 e 9, que são os alunos da nossa recuperação. Nós temos, só para a gente relembrar, nós temos os alunos do básico, que são os alunos do reforço. Nós temos os alunos do adequado, que são os alunos de 7 a 9, que são os alunos do aprofundamento. E nós temos os avançados, que podem trabalhar de forma na monitoria e na aprendizagem em pares. Pergunto para vocês. Todos os estudantes, ou melhor, vamos afirmar, todos os estudantes participam dessa ação de intensificação da aprendizagem. Como que você já tem as estratégias, você já tem as ações, né? Nós temos lá hoje o BI Aprendizagem, que é a nossa ferramenta de muita utilização que todos nós usamos e temos todos esses dados lá. Pergunto para vocês, como que vocês a gente vai trocar muita experiência hoje, e todos vocês hoje vão falar como já está organizado o Se Liga, de forma que consiga abordar todos esses eixos. Os alunos da recuperação, os alunos do reforço, os alunos do aprofundamento, do adequado do aprofundamento. Então, vamos lá. No aprofundamento, né, é destinado aos estudantes que estão no nível adequado e avançado, né, tanto em relação do rendimento escolar, como em a consolidação dos objetivos da aprendizagem. Os alunos do reforço são aqueles estudantes que têm o nível básico e adequado, tanto em relação ao rendimento, como a consolidação dos objetivos. Os alunos da recuperação são os estudantes que estão abaixo do básico. Estão tanto no básico e no abaixo do básico. Então, são 3 eixos totalmente diferentes. Pergunto para vocês, como vocês já fizeram essa organização desses eixos de alunos de recuperação, de alunos de reforço, de alunos de aprofundamento? Como que vocês pensaram já em usar, de repente, a monitoria até do aprofundamento, né? A monitoria, os alunos de monitoria, as aprendizagens em pares. Como que vocês já fizeram essa organização? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como já está organizado, como já está pensado, como já está feita, como já está pronto Se Liga para o ano de 2025. Então, calendário de ações, incluindo as fases do Se Liga. O antes, que é a preparação, o durante, que é o Se Liga, e depois, que são os resultados. Hoje nós vamos falar, cada um de nós vai falar, né, como já está organizado em relação ao tempo, em relação aos espaços, em relação às metodologias que já foram pensadas, quais os recursos que vão ser utilizados no Se Liga, como já foi conversado sobre, como já foi organizado, como já foi planejado, quem já está, quais são os personagens, quem já está engajado em tudo isso, quais são, como está feito o engajamento de tudo isso e como serão as avaliações. Na verdade, tudo isso já está desenhando a implementação de vocês, que a implementação de vocês é voltada para o Se Liga. Então, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos falar, cada um de nós vai falar sobre isso, em como está no seu colégio, neste momento, o Se Liga preparado para acontecer. Primeiro, lembrando que a implementação de vocês é no Se Liga, certo? Então, a gente já falou desde o início lá, né, para que vocês façam a implementação em relação ao Se Liga.
Deixa eu só abrir aqui para a gente retomar e relembrar um pouquinho da implementação, já que hoje é o nosso tema da implementação. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. A internet está bem lenta, mas vamos lá. Caso trave, vocês vão me dando um toque aí. Vamos ver se abriu. Pessoal, vamos lembrar então da implementação. A implementação de vocês, né, é intervenção na gestão, é o Se Liga em Ação. Então, a implementação de vocês é toda voltada para o Se Liga. Então, vamos só dar uma relembrada lá. Qual é o desafio? Mapear e explicitar um desafio concreto em relação ao Se Liga. Tá? Vamos dar lá tem uns exemplos. A baixa adesão dos professores ao planejamento diferenciado, um dos exemplos de desafio. A dificuldade dos estudantes em manter a frequência regular no Se Liga. A falta de clareza da equipe pedagógica sobre o objetivo do Se Liga. Pouca participação da família no acompanhamento dos estudantes. São exemplos de desafios do Se Liga. Tá? Mas você vai elencar o desafio que você tem no Se Liga. Dentro da implementação, vocês têm que descrever qual o objetivo, o que você quer alcançar com essa ação, quais as etapas, quantos momentos você organizou, se teve reunião, se teve acompanhamento, como foram essas etapas, quem foram os envolvidos, se foram os professores, pedagogos, família, agente, estudante, quais as ferramentas vocês usaram, que tipo de recurso pedagógico. Esse é o planejamento da ação, fazer o registro dessa ação, tá? Foto das reuniões, foto dos encontros, link se tiver material, se tiver drive, Padlet, formulário. Foi enviado comunicado à família, foram feitos alguns relatos, pode fazer alguns relatos de como aconteceu, pode fazer alguns relatos de como aconteceu. Então, vocês têm o desafio, né? Vocês têm que elencar qual é o desafio de vocês em relação ao Se Liga. Como são feitos esses registros, cada ação do Se Liga, cada momento do Se Liga, como que ele aconteceu, para você alcançar, para você superar esse desafio, na verdade, que é isso, a superação do desafio, né? Todos os passos a passos, e daí você vai registrar no final como que foi essa implementação, e você comprovando como que foi esse desafio, como que foi trabalhar esse desafio do Se Liga. Até aqui, alguma dúvida em relação a isso? Que a gente já tinha comentado, já tinha conversado bastante sobre isso, né? Então, hoje a nossa tarefa vai ser quase que começar a nossa implementação. Deixa eu abrir aqui, porque hoje cada um vai falar um pouquinho. Deixa eu voltar para... E vou falar para vocês que a gente já está no 5º encontro. Então, eu vou pedir para vocês que já comece, como a gente vai falar bastante do Se Liga, vai até facilitar bastante para vocês, que vocês já comecem. Está bem devagar aqui para mim. Vamos ver se abriu. Abriu. Que vocês já comecem a implementação. Hoje a gente vai dar um início, na verdade, na implementação de vocês, né? Então, vamos lá. Você vai diagnosticar o desafio, que acredito que vocês já tenham. Qual é o maior desafio de vocês no Se Liga? Planejar as ações e fazer a implementação. Qual vai ser a nossa atividade de hoje? Vamos lá. A nossa atividade de hoje vai ser aprendendo um com o outro. O que nós vamos fazer? Falamos da implementação. Vou perguntar de novo, gente. Nenhuma dúvida na implementação do Se Liga? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma? Então, vamos lá. Agora, cada um de vocês vai compartilhar uma experiência. Tá? Vai compartilhar aqui com o grupo uma experiência.
você vai apresentar uma ação que foi desenvolvida durante o Se Liga, né, lá em 2024, e que gerou resultado positivo. Ó, essa ação deu super certo. Né? Foi uma ação que aconteceu, que deu certo no Se Liga do colégio. Né? Só que você vai dizer para nós como foi a ação, quais foram as estratégias, você vai detalhar como que aconteceu, né? Quais os resultados e quais os impactos. Como chegou, quando terminou, você falou, essa ação foi muito bacana. Né? Deu certo. Seria uma ação que eu repetiria ou seria uma ação que eu faria agora e faria novas abordagens, faria algumas melhorias. Então, assim, qual é o objetivo? Que cada um fale sobre essa ação, conte exatamente como aconteceu essa ação, para que ela também sirva de auxílio para cada um de nós, certo? Então, são várias experiências hoje para serem contadas, experiências que foram positivas, que deram certo, para serem contadas, para que também a gente possa, de repente, usar uma dessas ações dentro do nosso colégio. Então, por isso que a gente precisa que ela seja bem detalhada. Claro que cada um depois, né, usa essa ação de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua especificidade. Ok, até aí, pessoal? Agora a gente vai trocar a ideia mesmo, cada um vai falar um pouquinho de uma ação desenvolvida. Podemos começar? Pode ser? Mário, podemos começar por você? Então vamos fazer assim. Pode sim. Pode ser? Vamos fazer uns 5 minutos de cada, tudo bem? Né? Daí quando eu colocar um joinha assim é porque deu 5 minutos, tá bom? Vamos lá, Mário? Pode começar. Então tá, a gente tem que fazer um exercício de passado, né? Mas é bacana porque a gente começa a perceber que a escola ela é muito viva, né? Ela se transforma ano a ano, né? O ano passado a gente tinha um problema muito sério que é igual a esse ano, mas era muito mais forte, que era a questão do aluno infrequente, principalmente no ensino médio, né? E a gente fez uma ação para as últimas semanas ali, pensando no Se Liga, e daí foi específica pro ensino médio, tá? Deixa claro, porque não foi pro colégio inteiro, a gente fez um fragmento desse Se Liga. A gente organizou em salas temáticas, né? Então a gente tentou sair um pouquinho da casinha ali. Então eu joguei essa ideia para os professores, eles toparam. Então a gente criou as salas temáticas e o aluno ele chegava no colégio e ele tinha que estar dentro de alguma sala, ele não podia ficar passeando pelo colégio. Então ele entrava lá, hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais em matemática, hoje eu estou precisando de uma nota em português, e a gente deu essa autonomia para o aluno andar pelas salas, e deu um resultado muito legal. Assim, a gente percebeu que a frequência ela não aumentou tanto, porque aqueles alunos que já decidiram que não iam mais voltar, porque já estavam aprovados, sumiram do colégio, né? Assim, não tem muito o que fazer, né? A gente vai mandar para o conselho tutelar, não, mas eu já passei de ano. Esse tipo de ameaça nem funciona, né? Mas aqueles que foram para o colégio, a gente percebeu que se envolveram, assim, um pouquinho. E eu percebi também que os professores foram obrigados a sair da casinha, assim, que é aquilo que eu tinha comentado contigo, né? Que eu vejo que a gente precisa dar esse estímulo para o professor também sair da casinha, né? E foi legal, assim, os professores criaram as atividades, então não foi uma semana de provas, foi uma semana de aulas, né? E daí na última semana, os professores agendaram avaliações para os alunos que precisavam recuperar suas notas ainda. Mas o início do Se Liga foi todo baseado nessa ideia de sala temática. Então o aluno entrava na sala, assistia aquela aula, ia para outra aula, tinha aula de educação física também, né? A gente limitou lá o número de alunos que podiam ter por cada aula, né? Porque senão todo mundo ia ficar só na quadra, né? Mas assim foi bem legal, assim, porque todo mundo se obrigou a estar em algum lugar. O inspetor ficou quase maluco, né? Porque ele via aluno para fora do corredor, não, tem que escolher uma sala, vamos para uma sala. Foi bacana, assim. Se eu faria de novo, eu não joguei essa proposta de novo esse ano para os professores. Por quê? Porque são outros professores. Eu entendi que naquele ano, no ano passado, encaixava, porque eu tinha um grupo de professores que
tinha aquele tipo de perfil, entendeu? Esse ano, eu vejo que são professores mais técnicos, assim, né? Então, eu vejo, assim, que eu acho que não funcionaria. Mas ano passado funcionou muito bem, assim. Então, eu acho que a gente tem que entender isso na escola também. A escola não pode ser padronizada, né? Eu acho que ano a ano a gente tem que entender com quem a gente está lidando, qual tipo de aluno que a gente tem, qual tipo de professor que a gente tem, e tentar encaixar aquilo que aplica melhor naquela nossa realidade, né? Então, para esse ano, a gente está conversando com as pedagogas lá e a gente vai tentar fazer de outra forma, mas não com a sala temática. A sala temática, acho que foi uma experiência única que deu certo, só que deu muito, muito trabalho. Assim, não foi simples, assim, porque estava todo mundo o tempo todo trabalhando, não teve folga, né? Foi o tempo todo envolvido. Eu acho que é isso, Ana, não sei se... Eu que travei ou a Ana que travou? Acho que foi a Ana. Acho que é a Ana. Nossa, parecia que eu estava falando para ninguém agora. A gente escutou, professor. Meu Deus, dei até uma cochilada aqui. Valéria, já falha a tua aí. Né? Eu gostei da sala temática. Deixa eu fazer um print e mandar para a Paula aqui. Peraí. É uma proposta que eu vou jogar amanhã para os professores. Você não tem noção, deu muito trabalho. Muito trabalho. Então, porque eu já fiz a planilha, né, dos alunos que estão no Se Liga, né? E eu vou jogar essa sala temática aí com os componentes que tem, né? Que os alunos estão com... E já vão direto para o Se Liga. A gente arriscou só com o ensino médio. Ensino fundamental eu nem cogitei. Eles são muito pequenos, né? Daí eles não vão querer nem... Mas para o ensino médio foi uma experiência legal, assim. Pois é, eu gostei dessa ideia. Eu vou fazer isso daí para a semana que vem lá para o Se Liga. Que é uma coisa diferente, né? E vai envolver aí... né, uma aula de matemática, jogar os 2 primeiros anos, é legal, gostei. Aqui na minha escola que eu trabalho, a gente fez rotação por estação na sala de aula. Cada sala também. De aula, daí eles tinham que rodar em todas as salas, tipo, tinham que passar por todas as salas, todos os alunos que estavam naquele dia. Também complicadinho, mas é uma forma deles se movimentarem também, né? De não ficarem parados. Minha internet estou aqui. Eu escutei, fui até um pedaço das salas temáticas, né? Achei bem interessante, achei bem diferente, na verdade, minha cabeça já ficou trabalhando aqui. Achei muito legal e muito bacana a proposta, fiquei pensando aqui, já anotei, na verdade, a proposta. Já anotei a proposta, muito bom. E achei interessante também quando você falou, agora é uma nova equipe, né? Então você já percebeu que é uma outra, você falou, agora eles são mais técnicos, né? Então, quer dizer, se vem uma ação, já vem uma nova ação, uma ação totalmente diferenciada, porque você já teve essa percepção, essa perspicácia, na verdade, de conseguir perceber que é uma outra realidade e, de repente, pode vir uma nova proposta, né? Obrigada, Mário. Obrigada pela participação aí. Então, vamos lá. E já podemos falar? Pode contar para nós uma experiência? Oi, posso? Então, ano passado, uma das experiências assim que se destacou, nós temos uma professora de matemática que é maravilhosa. Ela gosta de inovar, de fazer sempre coisas novas. E uma coisa que ela fez que atraiu muitos alunos foi ela trabalhar conforme o nível que o aluno estava, com jogos. Então, assim, ela atrelava o jogo ao conteúdo que precisava ser trabalhado conforme o nível do aluno. Então, assim, nas aulas de matemática, as turmas estavam lotadas, porque, assim, eles queriam estar ali trabalhando com ela. E isso despertou, assim, chamou a atenção dos outros professores.
Ela fez isso na primeira semana e os professores viram a diferença do envolvimento dos alunos e começaram a aplicar em outras disciplinas. A professora de ciências também começou a trabalhar diferente a metodologia dela, e daí, assim, foi um envolvimento muito grande dos alunos com essa forma de trabalhar, e também eu vi que foi bom para os professores, porque ela motivou os outros a trabalhar de forma diferente. Então, acho que foi essa que foi, assim, uma... que dá para lembrar, assim, de estratégia que ela fez ano passado. E penso que ela vai fazer esse ano novamente. Que ela já articulou novos jogos lá para começar a trabalhar com os alunos. Certo, Lígia, obrigada. Vocês estão me ouvindo? Tá, eu não vou voltar para o computador porque ele vai travar de novo. Então, eu vou ficar aqui, agora vocês que vão me ajudar na continuidade. Então, vamos lá. Lígia, obrigada pela participação. Marilene, conte para nós uma experiência do Se Liga. Então, professora, o ano passado a gente resolveu fazer o Se Liga à noite aqui um pouco diferente. A gente percebia que o Se Liga à noite, eles achavam que era só vir aqui fazer qualquer coisa e eles passavam, né? Eles não entendiam a questão do projeto. E o ano passado a gente ficou pensando o ano inteiro e ficou o que nós poderíamos fazer de diferente para que eles viessem, né? Fazer esse Se Liga e eles tivessem uma outra ideia do Se Liga. E nós pensamos em fazer uma amostra do conhecimento. Então, o que nós fizemos? Durante o ano, já que a gente tem os itinerários, e os itinerários tinham projetos, né? E esses projetos, a cada semestre, tinham que ser apresentados, nós unimos o útil ao agradável. Então, nós pegamos os itinerários, os professores trabalhavam com seus projetos dentro dos itinerários, a partir nós estamos planejando as ações desde o início do ano. No segundo semestre, a gente começou já, a ideia começou desde o início do ano, que a gente sentou na semana pedagógica, e a gente já começou a conversar com eles na semana pedagógica, e a gente começou a desenvolver o projeto na segunda reunião da semana pedagógica do segundo semestre, que a gente começou a desenvolver. Então, nós chamamos de Mostra do Conhecimento, como se fosse uma feira de ciências, né? Vamos dizer assim. Aí, todos os alunos tinham que estar envolvidos. Ninguém podia ficar de fora desse projeto. Então, nós pegamos... os professores dos itinerários tinham que desenvolver os projetos dentro dos seus itinerários. Como nós temos o curso técnico aqui na escola, os professores dos cursos técnicos desenvolviam os projetos dentro dos seus cursos técnicos, e o ensino regular, o ensino médio regular, tinha que desenvolver também os seus projetos. Aí ficava um tema livre para eles, os professores ficavam o tema livre. E eles foram desenvolvendo nesse segundo semestre todo o projeto em sala. Né? Valia 100 pontos, né? Os 10 pontos, e a gente separou um tanto de ponto durante a organização, tantos pontos de organização, tantos pontos da apresentação do projeto, né? Que tinha que apresentar para nós o projeto deles, e mais o restante da nota na apresentação, na feira. Então, nesse dia que nós montamos a Mostra do Conhecimento, nós montamos na quadra, separamos por standards, nós tivemos 100% de frequência nesse dia, porque todos vieram, saiu projetos assim que eu não imaginava que eles iam montar. O ensino médio regular, como nós temos física, que é a parte de robótica, eles montaram lixeira inteligente, eles montaram, fizeram a parte de educação financeira, venderam as coisas aqui na parte de educação financeira, na parte de administração, que o nosso curso é de administração, eles fizeram a parte de marketing na parte da administração. Pessoal do regular fez a parte de vendas de loja de skate, que eles gostam muito do skate aqui na escola.
Então, eles trouxeram vários tipos de skate, eles explicaram o porquê do skate, as roupas, eles trouxeram, mas ficou, professora, muito joia a nossa feira, assim, a nossa mostra. E foi uma coisa que eles gostaram. Então, no início do ano, quando a gente começou, eles já perguntaram assim para nós: vai ter a amostra de novo? Aí eu perguntei: vocês gostaram? Eles: a gente gostou. Eu sim, vai ter a amostra de novo. E eles já estão trabalhando, já estão. Eu já estou com um asfalto pronto aqui para eles, que eles já estão montando um asfalto aqui para fazer. Eles já estão na robótica montando bateria, então já estou comprando material para eles montarem aí, então já estamos a todo vapor para a apresentação. A única coisa que eu estou, que a minha dúvida é porque no projeto a gente tem que entregar dia 5, né? E a nossa apresentação da nossa mostra é dia 5, então vai ficar assim, tudo em cima da hora. As minhas fotos, eu até tenho que ver com você como que eu vou postar as fotos, porque eu vou poder colocar só no dia 5 todas as fotos da feira, né? E daí, se eu podia fazer isso também, né? Eu vou colocando as fotos na implementação do que eles estão fazendo em sala, do desenvolvimento deles em sala, e daí, no dia 5, antes de eu entregar, eu coloco a foto da feira. Será que pode ser assim, prof? Nossa, muito legal, muito bom. Então, quer dizer, algo que deu certo. Sim. Né? Está repetindo. Tá, eu estou repetindo porque deu assim, 100% certo. E a gente atinge. E daí a avaliação, a gente chamou o nosso tutor para avaliar. A gente chamou o pessoal, o tutor que veio avaliar, veio a pedagoga da manhã para fazer a avaliação, e veio uma professora da turma da manhã, e veio mais a assessora da chefe do núcleo, que veio fazer a avaliação. Então, eles tiveram esse pessoal que veio avaliar eles. Então, eles passaram por todos os grupos, eles tiveram nota dessa avaliação. Então, não é assim, ele fez, ganhou nota. Não. Eles tiveram toda uma avaliação de pessoas externas também, avaliando o projeto deles. Então, a nota deles foi uma nota real que eles ganharam. E aqueles alunos que tinham mais dificuldade, a gente viu que eles começaram a entender mais na prática também. Então, foi uma coisa, assim, muito joia. Muito bom. Que legal, Marilene. Muito bem. Marilene, então escolha alguém agora para contar uma experiência positiva aí para nós. Pode ser a Valéria? Daí, Valéria. Então, ano passado eu estava na EJA, né? E lá na EJA. Então, conta uma experiência da EJA, que é totalmente diferente, né, Valéria? Então, a EJA é totalmente diferente, né? Lá a gente tem o ajuste, né? Que eles falam, né? O ajuste, né? E a gente, o ano passado, então, os alunos que eles estavam, assim, com problema de frequência ou problema, né, de nota, o que a gente fez? A gente proporcionou para eles trabalhos em grupo, né? Para apresentar, né? E para sanar as dúvidas também, né, deles, sabe? E assim, o ajuste, então, o que foi feito? A cada trabalho apresentado, né, as notas, a falta, porque o EJA, ele tem o ajuste, ele é para você tirar a falta, né, dele, né, do aluno que trabalha. Então, eles apresentavam, o aluno que trabalhava, ele apresentava a declaração e fazia o trabalho, e a gente, né, controlava, né, as faltas deles assim, né. Esse tenho da EJA, eu acho que não sei quem tem a EJA aqui, à noite, tem esse, né, e nós fazíamos isso. Tá? Agora, assim, para esse ano, como eu falei, assim, eu fiz uma planilha, né, no Excel, com todas as notas dos alunos, do primeiro e segundo trimestre, e eu fiz uma fórmula lá que somou, e já vi quanto que ele precisaria para passar, certo? E aí, assim, e outra fórmula eu fiz para aquele aluno, tipo, que tivesse abaixo de 5,5, ele já entraria
no Se Liga, né? Tanto no primeiro trimestre quanto no segundo trimestre. Por exemplo, um aluno que tirou 5,5 no primeiro e 5 no segundo, ele estaria no Se Liga nos 2 trimestres, certo? Então, o que eu fiz? Chamei os alunos um a um, né, para apresentar essa planilha, né? Conversei bastante com eles também sobre a importância da frequência nesses dias, para eles não faltarem. E conversei com os professores, né, Ana? Sim, para agora, assim, essa ideia das salas temáticas aí com os professores dos componentes aí, né? Eu gostei bastante. É uma proposta que eu vou fazer amanhã para eles, né? Para os professores. Uma coisa diferenciada. Porque, assim, eu recebi bastante aluno do Provão, né, Ana? E esse aluno do Provão, ele tem que ter um plano de estudo, né? Então, e assim, eu tive muito problema em relação a isso, esse enfrentamento com os professores, né, em relação a isso. Porque eles foram muito, como é que eu vou dizer? Eles foram muito rejeitados, né? Alguns foram muito rejeitados. E foi um convencimento todo dia dos professores para que eles pudessem, né, aplicar esse plano de só um pouquinho, dona Ilse, eu estou na reunião aqui. Esse plano de estudo para recuperar as notas, para o aprendizado e tudo. E eu estou fazendo isso, estou fazendo essa planilha e tendo aqueles pontos focais, né? E aqueles alunos que já estão praticamente aprovados, a gente está insistindo também na frequência deles, né? Para eles virem, né? Estamos proporcionando por exemplo, o terceiro ADM, que praticamente estão todos aprovados, os professores estão fazendo muita gamificação com eles em sala de aula, né? E eu vou dizer assim, sinceramente, eu tenho poucos pontos, assim, sabe, de reprovação no segundo e terceiro ano. O meu problema maior é o primeiro ano. Então, esse primeiro ano, eu estou tentando fazer esse resgate, né, com essa planilha, chamando um a um, para, né, incentivando a não faltar, incentivando a estudar, né, e aí o que eu vou fazer? Próxima ano que vem, nós vamos tentar fazer essa sala temática, proporcionar uma coisa diferenciada para eles, né? Eu acho que nunca foi feita lá, Ana, no Brasília. Sabe, eles têm essa visão de, ele deixou de fazer, né, um trabalho, então ele vai retomar esse trabalho para fazer, né? Então eu estou percebendo muito isso lá dos professores, sabe? E então eu acho que hoje foi uma aula bem produtiva para mim aqui, para eu aprender, né, para levar essas ideias para eles, né, diferentes, porque eu vejo assim que eles proporcionam isso lá para eles, entendeu? Eles pegam tipo aquela prova que ele não fez, né? Aquele trabalho que ele não apresentou, e você vai lá e apresenta esse trabalho, sabe? Então eu falo assim que vai ser eu acho que vai ser bem produtivo, né? E se eles não acharem legal, eu vou tentar fazer pelo menos com alguns professores lá, né, que são mais parceiros, sabe? Porque se sabe que os antigos têm essa resistência, né? de fazer um diferenciado, né? Mas eu vou fazer isso para os primeiros anos, sabe? Que os primeiros anos eu tenho mais pontos de atenção ali. E eu acho que vai ser uma ideia muito válida e muito, muito bacana. Aí ao Mário, né? Me deu essa ideia aí, né? Que essa ideia eu vou usar lá nos primeiros anos, depois eu mando foto, Mário. Certo, Valéria, obrigada. Depois eu vou colocar no grupo lá o que o Se Liga não é, que isso é bem importante, né? Para a gente focar muito no que ele não é. Valéria, quem que você escolhe para falar de uma experiência positiva do Se Liga? É bom colocar isso aí no grupo lá para mim, né? Porque daí eu já passo no grupo dos professores para eles ficarem um pouquinho mais atentos, né, para as coisas. Então eu escolho o Wagner. Wagner já foi? Não, ainda, meu amor. Então vai lá, filho. Estava esperando já o teu chamado.
Algo me dizia. Ó. Então, Ana, seguinte, ano passado nós não tínhamos, assim, muitos alunos no Se Liga. Na verdade, todos entram, né? Mas eu estou dizendo assim, naquela categoria ali em que precisa recuperar a nota para evitar a reprovação. Algo que foi feito, assim, que deu certo, foi trabalhar por componentes. Não chegou a ser sala temática, mas, assim, eles trabalharam em conjunto. Então, foi trabalhado ali usando as plataformas, principalmente o Quizzes, né? Agora o Enground, que é algo que facilita, que agiliza a questão ali, a parte estatística, a parte da correção do professor. Foi algo que deu bastante certo, assim, porque daí o aluno, de repente, poderia fazer algo em casa já. Essa ideia, como a Valéria falou, eu também quero ver se implanto aqui, a partir da semana que vem. É isso aí. Wagner, quem que você escolhe para contar uma ação positiva e como que foi? Deixa eu olhar aqui a lista rapidinho. A Rosane já falou? Eu acho que é a Rosane que está com o microfone ruim hoje. Ah, tá. E a Shirley? Pode ser, professor. Obrigada. Então, olha, pelo que eu estou escutando, as experiências, né, dos colegas, não é muito diferente aqui também onde eu trabalho. Aqui também nós temos, ano passado foi feita essa feira do conhecimento, que agora, esse ano nós fizemos agora com essa recuperação extraordinária que teve, né? Mas com o ensino médio também, para a gente poder manter eles, foi feito uma amostra também, né? Principalmente das disciplinas aí dos itinerários. Mas o que dá mais certo, e é bom de a gente ver os professores trabalhando, é com o fundamental, né? Do período da tarde, que é 6º e 7º anos, que eles gostam, né, de tudo que os professores propõem. Ali a professora falou da professora de matemática, né? Eu sou professora de matemática e eu também gosto de trabalhar bastante com jogos nessa época, de revisar o conteúdo do ano inteiro com jogos. E nós temos uma parceria aí com as professoras, né? Temos assim um grupo de professores de matemática muito bons que propõem vários projetos. Então, no nosso Se Liga, né, do ano passado foi bastante assim produtivo. Teve oficinas, né, que os alunos fizeram cartazes, puderam apresentar, fizeram apresentação de artes, fizeram apresentação até de danças, de canto, que nós fizemos daí uma amostra de talentos também. Então, assim, coisas trabalhadas em sala de aula e daí feito um dia para a apresentação dos trabalhos. Esse ano já temos, né, as propostas, já estão vindo mesmo antes das pedagogas sentarem para conversar com os professores, fazer o acompanhamento na hora de atividade, mostrar o ofício que veio, dar as informações, né? Também dar ideias, assim, que elas têm as ideias, mas aí tem que ser com bastante calma, porque o professor também tem que aceitar, né? Não dá para impor muita coisa. Mas ali naquela semana, que nós temos até dia 20 para fechar tudo, né? Graças a Deus, porque dia 20 é feriado, mas depois, daquela semana do dia 24, sentar com os professores, ver a proposta deles, a gente já está ouvindo eles, então eles já têm várias ideias, né? A primeira ação que vai ser feita com a escola vai ser sobre a consciência negra, então vai ser feito uma rotação por estação em salas, que nem o professor falou que ele fez as salas temáticas, que é uma rotação por estação, só quero ver que nós vamos fazer, né? Eles vão nas salas, então cada sala vai ter uma atividade, matemática, história, geografia, ciências, e aí eles vão estar passando por todas as salas. Então é uma nova experiência que nós vamos fazer ali do dia, está marcado para começar dia 26 ali, né? Aquela primeira semana do Se Liga. Então, a primeira ação vai ser isso aí. Depois, claro, cada professor vai, né, fazer o seu projeto e colocar ali as atividades. Como você falou muito bem no início, né, sem dar recuperação atrasada, sem cobrar trabalho atrasado,
São novas propostas, né? Que podem, o professor tem N coisas, nós temos, né, aqui na minha escola a gente tem 3 espaços, tem o tablet que pode levar na sala de aula, então o professor pode usar o tablet, tem a biblioteca também, que tem os computadores, tem a sala de informática também, né? Então nós temos espaço, tem o saguão que pode fazer também uma rotação por estação com a própria turma, né, com o professor. Então são os professores assim, são professores engajados. Mas como a Valéria falou, o nosso maior problema é o ensino médio noturno, primeiros anos. Então, terceiros anos e segundos anos, uma beleza. E o técnico também, que nós temos à noite, né? É tranquilo. Você olha assim, são pouquíssimas aqueles que estão correndo o risco de reprovar por nota, né? Mas os primeiros anos do regular é uma calamidade pública, né? Porque eles são muito imaturos, eles não têm, assim, uma visão. Então, tem que ser atividades que eles consigam se movimentar. Porque eles ficarem parados numa atividade para ficar, né? Tem um professor, né, eu sei que é bom de não falar, mas, né, só citando, que de física, que ele deu 20 páginas para eles entregarem como trabalho. Eu falei, eu não acredito, professor, que você fez isso, né? Com os primeiros anos. Falei, claro que vai afugentar todo mundo, né, na aula do professor. Então, tem N coisas, são professores que entraram agora na sala de aula, então tem que ter todo né, uma conversa também, porque senão eles se sentem também rejeitados, perseguidos, então é complicado. Mas à noite é bem complicadinho. Mas está aí várias ideias, né? São poucos os professores que são meio resistentes para ideias, então esse ano a gente, né, o ano passado também tinha um grupo muito bom, e a escola tem um grupo de professores que faz muito tempo que estão na escola, então eles já sabem como que é a dinâmica, né? Mas ainda, infelizmente, tem professores que acham que o Se Liga é outra prova, outro trabalhinho, sabe? Então esses tem que chamar no particular e falar, não, professor, não é assim. Dê o tema para eles pesquisarem, eles vão atrás, eles fazem cartazes, você pode até propor uma atividade para eles escrita, mas antes, né, retome dessa forma. Mas ainda tem, são poucos, mas ainda nós temos. Certo, obrigada. Agora temos o Juliano, isso? Correto. Vamos lá, Juliano, conte para nós o que deu certo. Então, como eu disse anteriormente, né, a gente foi passando por transformações ali na aceitação e na maneira de encarar o Se Liga, né? O ano passado a gente fez aquele projeto de convencimento dos pais também, porque os pais já começam, que dia eu posso deixar o filho em casa? Meu filho já passou, posso não sei o que, e a gente fica tentando achar frases, né, para não falar fica em casa ou vem e tal, sempre falando não pode dispensar, coisa assim. Então a gente fez, o ano passado, este ano a gente já tem elaborado, eu pedi já faz acho que uns 20 dias para os professores, assinamos todos os termos lá, né, diferente de uma ata, mas os termos ali certinho, de olha, quais alunos que são possíveis reprováveis, quais alunos que podem concorrer ao Ganhando o Mundo através de notas e quais alunos que estão naquela faixa intermediária, né? E, sobretudo, aqueles que estão com risco enorme de reprovação, a gente montou material, né, para eles estudar. Chamando os pais, aos poucos a gente foi chamando, e o pai assinando o termo de ciência, né, e apresentando, porque não raro acontece do pai chegar lá, eu não sabia, você tem que ficar olhando lá o WhatsApp, no dia tal, você visualizou a mensagem que eu te mandei, você vê na escola. Então, a gente foi aprendendo com o tempo a fazer isso, para também deixar a responsabilidade sobre o pai, nesse momento do Se Liga. Criar ambientes diferentes, nós temos, por exemplo, 2 nonos anos, 2 primeiros, 2 terceiros, e você consegue fazer com que, de repente, os alunos vão só para uma aula e não para outra, porque fica aquela incomodação durante aqueles dias, só vim para uma aula ou outra, de repente,
Ah, ele está mais fraco em matemática? Vai ali. Está precisando de português? Dos 2 nonos, vão para aquela aula de português da professora. Porque é um período que não dá 100% de frequência, não adianta a gente falar isso, né? Mas os poucos que vão, eles começam a se encontrar ali, qual que é a necessidade maior. Então, a gente aliou essa busca do aluno, para ele entender onde que precisa melhorar, aquilo que eu disse, aluno que está bem mal, mas também alunos que quer alcançar o ganhando o mundo ali, e ele corre atrás de fazer bastante atividade no final do ano. E essa responsabilização dos pais, não achar que a aula já acaba agora dia 24 de novembro, né, que é essa data estipulada. Então, buscar esse compromisso, tá? Os professores, disse anteriormente, já não está mais com aquela ideia, já vou fazer tudo aqui, porque não adianta mesmo, tem que passar, né? Eles já começaram a encarar com mais seriedade ali, como a gente recebe esse material, a gente coloca ali para a equipe analisar, e também para os pais, então acaba sendo algo assim mais produzido, tá? E a gente não tem vergonha alguma em utilizar a inteligência artificial ali para projetos que tem dado muito certo também, tá bom? Então seria um pouquinho do resumo aí que a gente tem feito e que a gente também está programando para esse ano. Certo, obrigada, pessoal, pela participação. Eu não estou conseguindo ler aqui, mas alguém leu o que a Rosana escreveu para mim, por favor? Ela escreveu no chat ali? Eu posso ler. Pode ler, por favor. No último trimestre, para fazer um plano de estudo para aqueles estudantes que precisavam de uma recuperação de conteúdos e, consequentemente, de notas. Isso foi pensado em deixar para resolver com o Se Liga, somente os casos que não foi possível mesmo. Cada professor, em sua disciplina, propôs conteúdos que deveria ser trabalhado pelo estudante em casa e entregando as atividades. Foi isso que ela escreveu. Certo, obrigada, Rô. Gente, agora, diante de todas essas hipóteses, até vocês falando e eu pensando aqui, eu escutando, né, vocês falando e tal, eu me lembrei agora. Todo mundo começou a falar, e daí um falava do primeiro ano, a gente também, aqui no Maria, a gente tem um primeiro ano, assim, daqueles bem complexos. E sempre foi, né, o primeiro ano, aquela história, primeiro ano difícil, e de repente a gente fez uma feira de ciências agora, saindo um pouquinho do Se Liga que eu lembrei. A gente fez uma feira de ciências, feira de conhecimento. Foi a melhor turma. E o projeto deles, eles fizeram, acho que 3 projetos, o projeto deles a gente conseguiu inscrever para a Universidade Federal do Paraná e passou na primeira fase. Então, assim, daí a gente ficou, e era uma turma mesclada de alunos que vieram do Provão, é uma turma que a gente tem que trabalhar, a gente continua trabalhando, mas assim, então quando for, até uma professora falou, olha aí, quando a gente propôs o diferenciado para eles responderam na hora, né, e eles deram uma excelente resposta, e foi um sucesso. A melhor turma da Feira de Ciências foi a turma que, a princípio, era que tinha mais dificuldade ao longo de todo esse tempo. Então, quando vocês começaram a falar, eu comecei a lembrar, né, que quando a gente faz essa mudança deles, dá uma virada de chave neles, né, isso é muito importante. Gente, agora, partindo de tudo isso que vocês escutaram, a tarefa hoje do portfólio, vocês vão abrir lá o portfólio, temos 10 minutinhos aí, para abrir o portfólio, e lá na tarefa, o que é a tarefa de hoje para colocar no portfólio? Vocês vão registrar uma iniciativa que foi falada aqui dentro do grupo hoje, que você pretende fazer acontecer. Não precisa ser esse ano, mas você pretende fazer acontecer, ou tentar fazer esse ano, ou tentar fazer o ano que vem, mas uma hipótese, uma ação que foi falada entre nós aqui, que você pretende fazer no seu colégio. Então, você vai colocar lá. São 2 questões só hoje. É essa ação que você achou bacana, que você vai fazer uma adaptação no colégio, e a partir de 2024, o que você tem que repensar e o que você tem que ajustar no colégio. Então, são 2 questões. Você vai citar uma ação que você vai fazer, ou esse ano, ou o ano que vem, que você achou legal, que você acabou de escutar, e a partir do que aconteceu em 2024, o que você vai repensar para agora? São 2 tarefas bem curtinhas, certo?
Então, vamos lá, eu preciso que vocês abram lá o portfólio. Eu já coloquei lá a pergunta só para vocês responderem, para até facilitar para vocês. Então, abram lá o portfólio no encontro 5. Já estão as 2 perguntas para vocês responderem lá, 10 minutinhos, e a gente já retorna aqui, tudo bem? Ok? Vou fechar aqui um pouquinho.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Então, não está funcionando do computador, só do celular. Então, vamos lá. Todos já preencheram, ok? Então, agora, nós estamos quase caminhando para o finalmente. Mas antes de caminhar para o finalmente, eu gostaria que a Shirley compartilhasse qual experiência ela vai usar no seu colégio. Oi, eu vou dar a ideia, que já estamos com essa ideia de colocar as salas temáticas, professores, que foi muito trabalhoso, né? Mas junto com a rotação por estação. Eu acredito, assim, que por mais trabalho que dê, né? Acredito que vai movimentar, principalmente o noturno, né? Porque eles gostam de estar circulando, então acredito que para o noturno vai ser bom. Assim, para o fundamental, né, dá para a gente tentar fazer também, né? Vou dar ideia, se eles tiverem coragem de fazer com o fundamental, nós vamos fazer, tá bom? Certo. Obrigada, Shirley. Marilene, o que você gostou e vai colocar no teu colégio? Eu vou colocar a rotação por estações, que até foi a Shirley que comentou, né, que ela fez na escola dela, entre várias atividades que ela fez, que ela ainda acrescentou a rotação por estação. Eu colocaria a rotação por estação também, para trabalhar. Né, abordando várias, né, assim a gente consegue abordar várias habilidades e vários trabalhos junto com eles. Certo, obrigada, Marilene. Ivânia, você lê para nós a frase de encerramento? Diferentes alunos aprendem em ritmos e velocidades diferentes. Carvalho, 2009. Comente para nós. Cada aluno tem uma forma diferente, um jeito diferente de aprender. Né? A gente acaba, às vezes, querendo que todos eles, dentro do teu planejamento, naquele momento, compreenda o que compreenda aquele conteúdo, tem aquela habilidade desenvolvida, e a gente acaba esquecendo que nós também somos diferentes na forma de aprender, né? Então, e não conseguimos, às vezes, visualizar isso nos alunos, na sua grande maioria. Eu falo pela minha realidade da escola em que estou. Então, assim, eles possuem, sim, ritmos diferentes, são estímulos diferentes que fazem com que eles aprendam. Então, eu acredito que o Se Liga é uma oportunidade, né, para que a gente possa despertar e visualizar, né, essas novas formas de incentivar eles também, e que eles possam também resgatar, né, as suas habilidades, enfim, desenvolver as suas habilidades ainda mais. Então, eu acho que é isso. Certo, obrigada, Ivânia. Então, antes da gente encerrar, deixa eu deixar aqui para vocês. Aqui tem todos os documentos, né? Já está disponível lá no Class de vocês. Tem a legislação que ampara a proposta do Se Liga, algumas dicas para o Se Liga, apoio de planejamento, mais dicas, tem o ofício já de 2025, que acho que vocês já tiveram acesso ao ofício, né, de 2025 do Se Liga. As fases do Se Liga, planilha para auxiliar, então tem toda uma documentação para auxiliar vocês no Se Liga. Antes de encerrar, gente, eu preciso pedir desculpa pela minha internet, que hoje foi na raça aqui. Mas, assim, antes de encerrar, quero dizer para vocês que algo que eu sempre falo, na verdade, vocês são maravilhosos. Então, assim, ficou muito claro que todos fazem trabalhos excepcionais, que vocês sabem exatamente qual a proposta do Se Liga, qual a evolução do Se Liga ao longo de todos esses anos, e o quanto ele é auxiliador.
né? E qual o trabalho, qual a significância do Se Liga dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Então, quero parabenizar vocês pelas ideias, pelos trabalhos, por esse repensar de 2024 para 2025. Então, eu creio que esteja fácil, na verdade, de fazer a implementação, porque toda a organização vocês já têm. Então, agora é só colocar no papel mesmo, a prévia já existe, a organização já existe. Então, agora vocês só vão entrar no durante e na finalização da implementação. Então, peço que vocês tenham um olhar bem específico, deixem tudo em dia, coloque o portfólio em dia. Qualquer dúvida, me pergunta, manda uma mensagem. Eu sempre vou estar passando pelos portfólios. E qualquer dúvida pode me perguntar a qualquer momento. Então, sempre deixando claro, vocês são incríveis, vocês fazem um trabalho incrível, têm uma equipe maravilhosa, estão desenvolvendo muito bem o Se Liga. Vou mandar para vocês depois ali um cardzinho do que o Se Liga não é, certo? E, de repente, a gente pode usar isso nos colégios, né? O que ele não é. Porque o que ele é, vocês sabem, fazem, estão super aptos em relação ao Se Liga. Gente, agradeço de coração, obrigada por mais um encontro e nos vemos semana que vem. Desejo uma excelente semana. Quem tem a prova universidade, boa sorte, sucesso aí, excelente semana e terça-feira a gente se encontra de novo, tá bom? Um abraço, vocês são maravilhosos, não esqueçam disso. Um abraço, até terça. Tchau, boa noite, fique com Deus. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa semana também. Tchau, boa noite.